Você já prestou atenção que com o passar da idade, às vezes a gente perde um pouco de tônus, de força muscular? Sobre isso que a gente vai falar com o Dr. Joaquim Maluf Neto. Boa tarde, tudo bem? Regina. Obrigada por ter voltado, viu? Eu que tenho um prazer enorme. Por que a gente... É sensação ou é de verdade que a gente sente assim que mais do que tônus, é força que a gente perde, né, doutor? Perde a massa muscular. A força muscular é proporcional ao diâmetro do músculo. Então, se você perde massa muscular, perde força, né? Perde o diâmetro, perde a força. Isso até certo ponto é uma coisa, vamos dizer, que pode acontecer, vai acontecer. Ninguém vai ter 80 anos com a mesma massa muscular que tinha com 18, com 20. Não é natural. Não, mas passa a ser um problema quando isso causa quedas, tem um esquema bom aqui, né? O músculo adulto e saudável, né? Ele tem pouco tecido gorduroso, e muita fibra vermelha, muita massa muscular. O branquinho é a gordura. O branquinho é a gordura. O vermelho é o músculo, tá, né? A medula óssea, o osso ali no meio, né? E aí você vai ficando com sarcopenia, é isso, aumenta muito a gordura, olha, o tecido adiposo. Aumenta muito. Então, e aí você vai perdendo a fibra muscular, que é o vermelho, ela fica no permeio dela cheio de tecido gorduroso. O nome disso é sarcopenia. Sarco é músculo, músculo estriado. Penia, perda. Tá. Sarcopenia, perda de músculo. Isso é um processo natural, normal da vida. É um processo natural da vida, porém, passa a ser patológico quando isso causa problemas. Queda. Perfeito. Aí você tem queda, tem fratura, não consegue, por exemplo, ter uma atividade na vida diária, subir um degrau, coisa simples. Tá. Aí passa a ser problema. Limita a vida. Limita a vida, causa dor articular, você tem mais artrose, porque, por exemplo, um joelho sem massa muscular, ele fica instável, ele começa a ter dor cervical, dor na coluna lombar, dor nos quadris, nos pés, no tornozelo. Tá. Né? Vamos ver então o que é mito ou verdade a respeito da sarcopenia. Isso. É mito ou verdade que a perda gradual de massa muscular faz parte natural do envelhecimento? Faz. Agora, isso passa a ser um problema quando causa... A pessoa não consegue ter uma atividade normal. Ela não consegue, por exemplo, subir um degrau de escada, ter o que ela fazia, ela começa a ter dificuldade, uma fraqueza muito grande para coisas relativamente simples. Perfeito. É mito ou verdade que a massa muscular contribui com a imunidade, regulação da temperatura e controle de açúcar no sangue? Verdade. Verdade. É verdade. É verdade. O músculo, você vê, o cara que é musculoso, faz esporte, ele tem pouco frio, né? Tem menos frio, tem mais calor, a temperatura ele retém mais, o metabolismo aumenta, então você tem sempre uma temperatura maior, uma vasodilatação. O controle do açúcar é verdade absoluta. É uma das coisas mais indicadas para quem tem diabetes, que é o aumento do açúcar no sangue, exercício físico regular. Tá. Regular. É mito ou verdade que a sarcopenia afeta apenas algumas partes do corpo? Não, afeta o corpo todo, mas o que eu acho que eu quis dizer, pode pôr como mito, mas afeta mais os membros inferiores. Na verdade, é mais os membros inferiores porque você usa mais exercício de força, principalmente na velhice, o membro inferior. Você sobe escada com o membro inferior, faz força com o membro inferior, né? Para levantar, para sair da cama, para andar, para caminhar. Então é mais... A mobilidade está mais... é mais o membro inferior e ele é maior, você sente aquela perda maior. Perfeito. Né? Mas é no corpo todo. É mito ou verdade que quanto menor a quantidade de músculos, mais propensa a pessoa estará de sentir dores? Sim, é o que eu acabei de te falar. Por isso que é indicado musculação? Também. Para idosos? Também, sim? Isso, para todo mundo. Para todo mundo? Para todo mundo, porque você, por exemplo, é que nem uma poupança. A pessoa mais jovem começa a fazer um exercício, ter um estoque, né? Um estoque de massa muscular, ele quando chegar na idade mais avançada, é que nem uma poupança. Maior. Você teve uma guarda, você empurra a curva. Todos nós vamos perder a massa muscular. Sem dúvida. Né? Com 90 anos, 100% das pessoas tem alguma sarcopenia. Mas se você conseguir empurrar a curva, já está muito bom. E a gente está vivendo mais, né? Então tem que pensar, muito mais. Por isso que aumentou assim, a interesse e a importância disso. Porque as pessoas vão vivendo mais, os efeitos da perda da massa muscular e vão sendo mais sensíveis. Isso não vem junto, vem com osteoporose, vem com queda, fratura, é tudo junto. A gente é uma coisa só. Não dá para separar a pessoa em fatias, Exato, doutor, né? exato. É mito ou verdade que a perda da massa muscular é facilmente não é. notada? Não é.
Mito. Não é mito, porque é difícil. Às vezes você não percebe, as coisas são graduais. Você não percebe, você vai sentir quando já está com uma grande dificuldade. Agora, existe uma sarcopenia de pessoas doentes, mais velhas, por exemplo, fica acamado, tem um infarto agudo do miocárdio, fica no hospital 6 semanas na cama, ou uma fratura. Então, isso é uma sarcopenia secundária, né? Acelerou pela imobilidade. Aí você nota, né? Mais facilmente. Mas a sarcopenia propriamente dita que nós estamos falando aqui, muitas vezes não é tão simples de notar. Perfeito. É mito ou verdade que existe um remédio específico para a sarcopenia? Infelizmente é mito. Não tem nenhum remédio específico para a sarcopenia. Né? Existem algumas coisas, eu não sei se nós vamos falar agora ou depois, que é a ingestão de proteína, a falta realmente de boa ingestão de proteínas, de alimentos, vitaminas, vitamina K, vitamina D, pode ajudar a ter sarcopenia. Tá. Então, daqui a pouco a gente vai tratar mais desse assunto. Vamos também responder as perguntas que as pessoas mandaram de casa. Agora, respondendo as perguntas que vocês mandaram de casa. Vamos lá. Primeira pergunta foi mandada pela Sandra. Sempre tive minha glicemia controlada, porém, nos últimos anos, senti que meu corpo ficou mais fraco, até que descobri que tenho sarcopenia. Fiz exame de sangue e também soube que estou com diabetes. Existe relação entre as duas doenças? Tem. Acabamos de falar, né? Muita relação entre diabetes e sarcopenia. O diabetes, ele causa uma coisa que chama glicolização do colágeno. Tudo que tem colágeno, músculo, tendão, ligamento, há uma alteração. O diabético, ele tem uma perda de massa muscular, não só por isso. Você, quando não consegue, o organismo interpreta que você não consegue usar o açúcar, ele começa a consumir o músculo, que vira proteína, vira açúcar, e vai tentando aumentar a glicemia para ver se entra na célula. É como se ele tivesse sem comer. O corpo é maravilhoso, é uma máquina maravilhosa. Aí você perde muita massa muscular. E o que é interessante, Regina, aqui, é chato, mas às vezes a pessoa tem o diabetes controlado ou razoavelmente bem, porque controlar não... Mas razoavelmente bem controlado e mesmo assim tem problema de sarcopenia mais acentuado do que quem não tem. Olha só. Sim. Tá. Próxima pergunta foi enviada pela Márcia. Ficar acamado pode causar sarcopenia? Minha tia está há alguns meses na cama devido a um problema cardíaco. O que posso fazer para ajudá-la a não perder a massa muscular? Então, esse tipo de sarcopenia, que eu te falei que é o que é mais rápido, a gente chama de atrofia muscular, né? Ou uma sarcopenia secundária. O cara está acamado, aí não é essa sarcopenia da idade, é uma sarcopenia por desuso, é mais rápido. O que a gente faz? Tirar o paciente da cama o mais rápido possível é a melhor medida. Iniciar os exercícios, o menor que seja, ela teve algum problema cardíaco, um infarto, uma insuficiência cardíaca, dentro da prescrição médica, do que ela puder se mexer, que seja o mínimo, se mexer logo. Boa alimentação. Uma pessoa dessa fica desnutrido, não consegue, não tem fome. Então precisa, não é comer demais, é comer bem. Direito. Principalmente uma carga de proteína, se não tiver problema, que não possa comer, pelo amor de Deus. Tem que saber se pode, se não tem problema renal, se não tem problema cardíaco ou hepático grave, uma carga de proteína alta para esse tipo de pessoa ajuda a prevenir sarcopenia, mais do que o necessário. Próxima pergunta é enviada pela Cristina. Dança ajuda a manter a massa muscular em idosos? Olha, qualquer exercício físico ajuda, mas a gente sabe que para sarcopenia especificamente, a melhor coisa que você faz é exercício contra resistência. Por exemplo, peso, musculação. Pelo amor de Deus, não é para pegar a primeira velhinha que tiver e botar lá para fazer supino, não é isso. Vai devagar. Vai no cardiologista, vai no ortopedista, vê o que pode fazer e começa devagar. Não adianta fazer 2 dias de exercício e depois ficar 8 meses arrebentado na cama. E a sarcopenia é observada tanto em homens quanto em mulheres? É mais em mulher pós-menopausa. Por quê? Porque a mulher já tem massa muscular mais tênue. O homem é mais musculoso pela própria testosterona, mas tem nos dois. Perfeito. Próxima pergunta é enviada pela Dalva. A reposição hormonal na menopausa contribui com a manutenção da massa muscular? Suplementos também são indicados? Vamos dividir por dois. Que a gente estava Olha, a reposição hormonal, ela tem uma série de vantagens para as mulheres, tem também as desvantagens. Não tem nada que é só vantagem. Tá? Então precisa ver com o ginecologista, com o ortopedista, se tiver antecedente de câncer de mama, câncer de colo do útero, câncer uterino, precisa tomar cuidado.
Mas, de modo geral, não tem uma prova absoluta, mas parece que protege contra a perda acentuada, pelo menos, de massa muscular, tanto na mulher como no homem. Perfeito. Os suplementos podem ser indicados, não tem uma coisa específica. A gente sabe que tem um aminoácido essencial que chama leucina, que parece que tem um efeito muito bom para evitar a sarcopenia, mas são estudos, não tem nada conclusivo. Creatina, aquele complemento, que não é para sair tomando também, precisa ver com o cardiologista, com o nefro, com o clínico, se pode tomar. Nada sem falar com o médico, Nada, né, doutor? nada. E eu vou aproveitar e falar uma coisa para você, que a gente aqui é um programa de saúde pública. Isso. Tem visto na internet, todo dia, você sabe que bom e ruim tem tudo, médico, presidente, jornalista. Padre, jornalista. Bom, então, nós temos um monte de médico bom, um monte de clínica, mas tem umas pessoas que põem assim, você tem dor na coluna, no quadril, no joelho, no tornozelo, todo mundo, né? Tem sarcopenia, então, método exclusivo de tratamento. Não é verdade. Fuja disso. Toda vez que alguém escrever que tem um método exclusivo, não tem método exclusivo de nada. Um bom médico, ele vai para congresso americano, aqui, lê revista especializada, estuda. O conhecimento de verdade científico, ele é ao alcance de um médico estudioso. Não tem um lugar que só tem aquele tratamento. Então, todo dia tem na internet. Compartilhado o conhecimento. Isso é para tomar dinheiro de paciente incauto. Boa. Então, cuidado, gente. Método exclusivo. Olha, para sarcopenia tem um tratamento exclusivo. Foge. É mentira. Boa, doutor. Próxima pergunta, enviada pela Dayana. Que tipo de alimentação ajuda a prevenir uma perda drástica da massa muscular? E o que evitar comer? Bom, evitar comer sempre é a mesma coisa de sempre, né? Tudo coisa que que aumenta gosta. a gordura e que não ajuda em nada. Fritura. Não, pode comer queijo, gordo, não é para não comer. Agora, fritura, se puder evitar, evita, né? Fritura, doce, açúcar branco que a gente fala. Esse chocolate comercial, isso não bala. Álcool. Álcool, ele tem um fator muito importante na sarcopenia. A gente não sabe exatamente por quê, mas o álcool, o que ele faz? O alcoólatra, o cara que bebe muito álcool, o álcool tem caloria. Você vê que o alcoólatra tem problema hepático. Exato. Metaboliza mal as proteínas, perde a fome, tem gastrite, tem esofagite, tem perda de massa muscular. Você não vê um alcoólatra valentão, né? Você vê sempre um magrinho, né? É isso. Então, obviamente, beber socialmente não tem problema, mas bebida em excesso faz mal para tudo, inclusive para isso. Agora, o que comer? O que comer? Proteína. A pessoa precisa comer proteína. Quando o senhor diz proteína, é o quê? Ovo, por exemplo. Ovo é uma ótima proteína. Carne magra é uma ótima proteína. Carne de frango é uma ótima proteína. Né? São proteínas dessa origem. Aqueles complementos, né? Alguém perguntou de complemento. Isso, na outra suplemento. questão. Então, o complemento pode ser usado. É caro, não é absolutamente necessário, mas tem alguns complementos que têm proteína derivada do leite. Se você não for alérgico a isso, não tiver problema, é bom. Leucina tem uma quantidade alta de proteína. É caro, eu não sabia. É caro. É caro. Esses impostos são caros. Os bons são caros. Os impostos. São os né? caros. Que tudo importado. Isso. Doutor Joaquim Maluf Neto é ortopedista e traumatologista. O site dele, www.cefor.com.br. Cefor com C de casa. cefor.com.br. Doutor, muito obrigada. Prazer, viu? Prazer. Obrigado. Volte. Volto. Não demora. Prazer. Tchau.